Pessoal, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, através da sua defesa, solicitou prisão domiciliar para ele, alegando que ele tem problemas de saúde, como mal de Parkinson, transtorno bipolar e insônia crônica. Aí a PGR recomendou que ele tivesse uma prisão domiciliar e o ministro responsável, que é o Alexandre de Moraes, aceitou. Quer dizer, o Collor não passou nem uma semana na cadeia, se bem que ele estava numa série especial, que tinha ar-condicionado e tudo, e já vai para casa. Ele vai cumprir a prisão dele, pessoal, num apartamento, né, que é no topo de um prédio. Não é bem um triplex, mas é no topo de um prédio que está aproximadamente 600 metros quadrados. É uma cobertura, perdão, estava esquecendo a palavra. Numa cobertura de 600 metros quadrados, avaliada em 9 milhões de reais, sendo que quando ele foi candidato pela última vez ele declarou que valia 1,8 milhões, mas na verdade vale 9 milhões em Maceió, capital do Alagoas. Ou seja, ele vai cumprir a pena com toda a mordomia em casa, com uma cobertura, vai ter aquela televisão gigante para ele assistir, vai ter comida à vontade, empregados, todo mundo ali para fazer as vontades dele. Isso é prisão, pessoal? Não. Isso é praticamente um prêmio, né? Por tanto que esse cara roubou o Brasil todo, depois vários escândalos de corrupção. No final, em vez de pagar e ser punido, ele acaba terminando a vida numa cobertura à vontade, relaxando. Isso é muito injusto, né, pessoal? É praticamente um tapa na cara dos brasileiros, né? E é claro que a gente fica indignado, né, pessoal? Uma pessoa que nem o Collor, que tanto pintou e bordou na vida, terminar de uma forma dessa, é surreal, chega a ser até vergonhoso, tá? Eu sei que muitas pessoas estão defendendo o Alexandre de Moraes, principalmente da esquerda. Algumas pessoas de esquerda estão dizendo que a decisão dele foi correta, que não sei o quê, porque ele se baseia na jurisprudência. Eu até entendo que a jurisprudência pode dar uma brecha para isso. Mas que não deixa de ser uma coisa chata, né, pessoal? Porque presídios, tem vários presídios que ele pode fazer o tratamento dele no presídio. Parece que ele tem que tomar 8 remédios por dia. Esses remédios podem ser levados ao presídio que ele ficasse. E também ele ia ter todo amparo médico num presídio se ele quisesse. Até porque naquela audiência de custódia que ele participou, ele mesmo negou que tomasse algum remédio ou que tivesse alguma doença. O juiz perguntou para ele: o senhor tem algum problema de saúde, alguma coisa, toma algum remédio? Ele falou: não, senhor. Então que doença é essa que ele vai pegar uma prisão domiciliar? E aí os bolsonaristas, pessoal, estão indignados com isso. Mas a indignação deles é diferente da minha. Eles estão indignados porque, segundo eles, a Débora do Batom ficou mais de um ano preso. Acho que uns 2 anos ela chegou a ficar presa, aquela tal de Débora. E aquele Clezão morreu na penitenciária. O Clezão não teve liberdade para ir para casa mesmo sendo doente. O Collor já vai para casa. Essa justiça é seletiva, que não sei o quê. Pessoal, primeiro que a Débora teve, sim, agora a prisão dela convertida, tá, para domiciliar. Então isso já é uma mentira. Ela vai sim para casa, ela ficou 2 anos presa. Até porque demorou todo esse processo legal. Já com relação ao Clezão, ele foi morto justamente por causa do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tivesse inventado mentira de sala secreta, código-fonte da urna, que as eleições foram roubadas, o Clezão talvez estivesse em casa com a família dele e não tivesse ido até Brasília para chegar lá e se envolver naquela palhaçada toda. Aí falaram assim: mas teve um pedido de habeas corpus para ele, ou domiciliar, porque ele estava doente. Sim, quem negou esse pedido foi acho que foi o Nunes Marques, se eu não estou enganado, que era o ministro do Bolsonaro, foi indicado pelo Bolsonaro. Mas ele negou porque tem uma jurisprudência no STF, que quando um outro ministro é o relator do caso, no caso o Xandão, um outro ministro não pode tomar uma decisão que passe por cima da decisão do relator. Então por isso ele não liberou ele, tá? Agora, não tem nem equivalência com relação ao Collor, né, pessoal? Porque tanto a Débora quanto o Clezão, eles estavam pedindo um golpe de Estado. É uma coisa bem diferente. Eles estavam querendo acabar com a democracia. Então não tem isso, só porque você tem uma doença ou tem filhos pequenos, você pode cometer crimes e ir para casa. No caso da Débora, por exemplo, ela tem 2 crianças pequenas. Acho que é no interior de São Paulo que ela é. 2 crianças pequenas, ela não pensou nos filhos dela quando pegou um ônibus para ir para Brasília para ela quebrar tudo e querer pedir um golpe de Estado. Então não tem a menor equivalência. Agora, eu compartilho com os bolsonaristas essa indignação se eles pegassem os exemplos certos. Por exemplo, aqui no Brasil, 40% dos presos por tráfico de droga, 40%, é o último dado que eu pesquisei, eles não são traficantes de droga. 40%. O cara está preso como traficante sem nunca ter traficado 1 grama de droga na vida. Porque o que acontece no Brasil? Muitos jovens, principalmente de periferia, ainda mais se são pretos e pobres, se o jovem é pego com um baseadinho de maconha, uma graminha de droga para cheirar, uma pedrinha de crack que seja, esse jovem é preso. Como não, usar drogas não é crime no Brasil, ele é enquadrado na lei de tráfico de drogas, lembrando que ele é só um usuário, ele não é traficante, ele não vende droga, nunca vendeu droga para ninguém.
Mas como não tem lei que penaliza o usuário, então ele é preso como se ele fosse um traficante. Às vezes por um baseadinho, uma pedrinha, uma droguinha que o jovem está usando como escapismo pela vida difícil que ele vive. Aí ele é preso e é condenado a aproximadamente 7 anos de prisão como traficante. Esse jovem, além de ser cooptado por organizações criminosas dentro da cadeia, às vezes até para ter proteção lá dentro, quando esse jovem sai, ele vai ficar devendo essas organizações criminosas, ele vai ter que cometer mais crimes e ele vai ter muita dificuldade de conseguir um emprego, porque ele vai ficar lá no antecedentes criminais dele que ele foi preso por tráfico, mesmo sem nunca ter traficado na vida. Então imagina ele entregando um currículo, o patrão vai puxar lá os antecedentes e vai falar: o cara é traficante, meu, não vou contratar esse cara não. Então isso acontece muito no Brasil. É por isso que o STF tem libertado algum desses casos, que eles têm chamado na jurisprudência de traficante privilegiado, porque são pessoas que foram presas por um crime que nunca praticaram. Essas pessoas nunca praticaram um crime de tráfico de droga. Agora, vê se os bolsonaristas se importam com isso. Não, eles ainda pegam essas manchetes de jornais e jogam para todo mundo ver. O STF solta traficantes enquanto prende velhinhas com a Bíblia na mão, sendo que aqueles que eles estão chamando de traficantes nunca traficaram 1 grama de droga na vida. Mas eles não têm piedade nenhuma, nem empatia. Eles querem ferrar com os pobres só porque são preto e pobre da periferia. Agora, quando é no caso, por exemplo, do Clezão ou da Débora, eles ficam indignados. Agora, quando é um jovem que é preso, passa uma parte da sua vida na cadeia por crime que não cometeu, eles estão um pouco se lixando. Se eles estivessem indignados usando esses jovens como exemplo, eu seria o primeiro a apoiar os bolsonaristas. Falar: não, eles estão certos. Porque não é justo, porque às vezes um jovem que tem a vida inteira pela frente, só porque ele ousou pegar um baseadinho de maconha para fumar com os amigos, o jovem fica quase 10 anos preso. Enquanto que o Collor, que roubou o Brasil todo, vários esquemas de corrupção, essa condenação dele foi por ter recebido 20 milhões de propina da BR Distribuidora, 20 milhões do nosso dinheiro, o Collor não fica nem uma semana na cadeia. Aí eu compartilharia a indignação com eles, porque isso realmente eu acho uma puta de uma sacanagem. O cara que é ladrão, corrupto, colarinho branco, roubou milhões do nosso dinheiro, não fica nem uma semana na cadeia. Enquanto que um jovem preto, pobre da periferia, fica quase 1 década na cadeia e ferra com toda a vida dele. Aí eu compartilharia da indignação. Segundo, é muito mimimi isso aqui do Collor também, pessoal. Lembrando que quando o Lula foi preso, ele tinha mais idade que o Collor tem agora. Tá? Eu acho que era pau a pau a idade deles. É que eu não pesquisei, mas o Lula já tinha mais de 70 anos quando ele foi preso. Lula não ficou internado em hospital, não ficou mostrando bucho cheio de curativo. Lula não ficou de mimimi, ele se entregou na Polícia Federal. Ficou mais de 1 ano preso, não ficou com chororô lá dentro inventando doencinha para poder fugir da cadeia, até porque o Lula é um idoso. E o Lula nunca pediu prisão por domiciliar, nada disso. Sendo que ele teria direito, até porque depois de 70 anos você tem direito à prescrição da pena. Ou seja, as penas podem ser reduzidas pela metade ou até convertidas, como no caso do Collor. Então ele tinha direito de pedir, por exemplo, para cumprir pena em casa. Mas o Lula nunca fez isso, ele ficou lá na cela, numa sala lá na Polícia Federal de Curitiba, ficou lá mais de ano preso, lutando até provar sua inocência. Tanto que ele provou depois que o juiz era um juiz parcial, nem a vara era correta e ele foi condenado sem provas. Então olha a diferença, né, da fibra moral de um Lula para um Collor. E os dois disputaram junto a eleição de 89, né, que o Collor ganhou. Mas olha a diferença de um para o outro. O Lula não tem essa frescurinha não. O Lula é macho, foi lá, enfrentou tudo, foi solto, voltou a ser presidente de novo e está aí cheio de vida trabalhando. Não fica andando de motinho que nem o bobalhão do Bolsonaro. E por falar em Bolsonaro, pessoal, isso aqui que o Xandão fez, inclusive, cadê aquela galerinha que fala que o Xandão nunca erra, hein? Aquele pessoal que estava me xingando nos vídeos atrás. Não, o Xandão nunca erra. Só porque o Xandão é o que mais bate de frente com o Bolsonaro, o pessoal está vendo o Xandão como um deus, pessoal, como se o Xandão não errasse. Agora, qual o problema dessa conversão de pena do Collor? Que para mim foi desnecessária, tá? Sendo bem honesto. Ele podia tomar os remedinhos dele na cela, ia ter banho de sol como qualquer preso. Aliás, quantos presos no Brasil nós não temos aí que tem problemas de saúde, estão morrendo nas cadeias do Brasil e não conseguem um benefício desse? Milhares, pessoal. Tem preso aí que passa mal, é internado na própria ala hospitalar do presídio, tudo, né? E não consegue um benefício sequer, tá? Agora, esse que o Xandão fez, na minha opinião, vai abrir um precedente para o Bolsonaro. Eu já tinha falado naquele vídeo para vocês da internação do Bolsonaro que os bolsonaristas já estão conspirando, né, jogando essa carta na mesa, a da prisão humanitária, prisão domiciliar por questões humanitárias. Então o Bolsonaro já estava se internando em hospital, lá com o bucho de fora, com aquela sonda esquisita, mesmo ele comendo com a boca, para que uma sonda nasogástrica, né? Fazendo aquele espetáculo na CTI, com câmera, com repórter, dando entrevista, fazendo live, vendendo capacete. Tudo isso que o Bolsonaro está fazendo já é para poder pedir uma prisão domiciliar, quando ele for condenado pelo STF. Porque o Bolsonaro também, ele já tem 70 anos, ele completou recentemente, acho que foi esse ano. O Bolsonaro vai alegar que tem esses problemas de saúde por causa da facada que ele levou. Então assim que ele for condenado, ele vai fazer que nem o Collor. Ele vai pedir correndo uma prisão domiciliar.
Eu tenho mais de 70 anos. Tô com o busto todo estourado aqui, tá ok? Eu tenho que cumprir pena em casa. É exatamente o que ele vai fazer. E aí vai ficar aquela questão, como que vai negar uma prisão domiciliar para o Bolsonaro se o Xandão, que é o Xandão, é um dos mais rigorosos dos ministros lá do STF, se o Xandão deu pro Collor, pessoal. Aí se o Xandão negar a prisão domiciliar para o Bolsonaro, eles vão vir com aquele discurso que é perseguição política. Não, porque pro Collor você deu prisão domiciliar e o Collor falou que estava bem. O Collor falou que não tomava remédio na audiência de custódia. Você deu prisão domiciliar para ele, Xandão. Agora pro Bolsonaro não? Bolsonaro que estava todo esfaqueado, lá com o bucho para fora, você não quer dar? Isso é perseguição, é coisa pessoal do Xandão com o Bolsonaro. Vocês estão entendendo o perigo disso? É exatamente isso que vai acontecer. Podem salvar esse vídeo aqui. É exatamente isso que vai acontecer. Quando o Xandão for negar a prisão domiciliar para o Bolsonaro, eles vão puxar essa carta de perseguição. E com razão até. Porque se o Collor que disse que estava bem, o Collor disse que não tomava nenhum remédio, o Xandão deixou ele cumprir a pena em casa, então das duas uma, ou o Xandão vai ser obrigado a dar uma domiciliar para o Bolsonaro quando ele for condenado, ou então ele vai ficar com pecha de que está perseguindo o Bolsonaro porque ele deu para o Collor. Vocês estão entendendo o perigo disso? Então, pessoal, lamentável, eu discordo veementemente dessa decisão do Xandão, do Alexandre de Moraes. Gosto muito dele como ministro, achei ele muito correto, mas eu acho que ele está abrindo um precedente muito perigoso, que daqui a alguns meses vai ser o precedente que o Bolsonaro vai usar. Vocês podem anotar, podem salvar esse vídeo que vai ser exatamente isso. Quando o Bolsonaro for condenado à prisão, ele vai meter uma prisão domiciliar, e se o Xandão negar, eles vão alegar o Collor. Por que você deu pro Collor e não deu pro Bolsonaro? Sendo que o Bolsonaro, tecnicamente, tem até mais provas de que está doente do que o Collor, né? Porque ele fez aquele show todo no hospital, com a barriga de fora. Ah, tá morrendo, pessoal. E o Collor disse que estava bem. É perigoso esse precedente que o Xandão abriu, pessoal. E também foi um tapa na cara dos brasileiros, né? Para mim, o Collor tinha que ficar pelo menos 1 ano preso, no mínimo, até pensar em algum tipo de progressão de pena. E eu estou sendo bem generoso falando 1 ano, tá? Que eu sei que tem gente que está vendo esse vídeo aí que gostaria que ele ficasse preso até o fim da vida. Porque um cara que fez o que ele fez há alguns anos atrás, roubou todo o Brasil, pessoal. Xandão, não dá, Xandão. Você está me decepcionando, Xandão. Daqui a pouco eu vou chamar você de Xandinho, tá? Vai deixar de ser Xandão, você vai deixar de ser nosso herói aqui, tá? Então tá aí, pessoal, comente aí o que vocês acham. Vocês acham que o Xandão agiu correto ou ele agiu errado? Comente aí, dá um like no vídeo que isso ajudou o canal. Se inscreve, ativa aquele sininho, compartilha o vídeo nos grupos e nas redes sociais para as pessoas verem, tá? Que tudo isso vai ajudar ao vídeo e ao canal a aumentar um pouquinho o alcance. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.